Boa noite, gente. Estamos dando início a mais um encontro da BC2 Rio do Sul. Queria saudar o companheiro Samuel e também a todos os que depois forem ver o encontro. Uma palavra de Mateus 24:35 que tem muito a ver com o tema. A palavra diz o seguinte: céus e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Em vários momentos na Bíblia surge essa palavra digamos, contrapondo com as coisas efêmeras da vida, justamente a fé cristã, a Bíblia, a mensagem da fé cristã que não passa enquanto outras coisas perecem. É fundamental hoje para o Brasil a gente compreender de uma forma tranquila, respeitosa, os movimentos políticos que estão atuando. E esse livro que a gente está estudando aqui no grupo esse ano, mensalmente, nossos encontros, é o livro do David Koyzis, Visões e Ilusões Políticas. A gente vai ver hoje o capítulo que fala sobre conservadorismo. E como eu estava sabendo que o grupo de Maceió estava assim, já trabalhando esse livro já há um tempo, agora eu fiquei sabendo que já finalizou, eu pedi ao colega Ed Vonaldo então que indicasse alguém que pudesse participar para a gente fazer um pequeno intercâmbio. Então hoje a gente tem o Samuel Rodrigues, que é da área da Química. Agradeço muito a Samuel de estar aqui com a gente. Ele trouxe essa parte do conservadorismo para o grupo lá deles, né? E vai também trazer para o nosso grupo hoje aqui. Privilégio poder a gente ter esse intercâmbio assim tão maravilhoso que a tecnologia permite. Então, alguns lembretes, né? Eu sempre disponibilizo 3 links, porque a gente nunca sabe o tempo, se vai se estender depois. Quando eu receber um aviso aqui do Meet, então eu vou pedir para parar essa sala, encerrar essa sala, esse encontro. Eu vou abrir o segundo e depois, se precisar, o terceiro também. Como hoje de início estamos só nós dois aqui, os meus colegas aí daqui do grupo, alguns tiveram afazeres hoje, talvez a gente consiga fazer num tempo mais breve. Depois as gravações de início serão disponibilizadas no canal Ponto da Audição, que é o meu canal do YouTube. A princípio, a gente vai fazendo aquela estratégia que a gente tem utilizado aqui, 45-45, ou seja, mais ou menos um tempo de 45 para as falas do Samuel, ou o tempo que ele achar que precisa para expor o capítulo, e depois a gente vai conversar e dialogar, fazer perguntas um ao outro, ok? Eu vou dirigir a gente numa breve palavra de oração e logo em seguida eu vou deixar então a palavra com Samuel. Pai amado, nós somos gratos por essa oportunidade renovada que nós temos de nos encontrar online com a tecnologia que o Senhor também permitiu que fosse criada. Agradeço, Pai, pela presença do colega Samuel aqui hoje, que também esse conteúdo possa ser uma bênção em nossas vidas e também nas dos demais que forem olhar esse assunto depois, Pai. Abençoa o Samuel, dá ele sabedoria também para expor o assunto. Acompanha a ABC2 em todos os seus grupos, em todos os seus trabalhos. Permite a todas as suas lideranças e todos os membros a sabedoria e a persistência, Pai. Em teu nome nós oramos. Amém. Samuca, a palavra é tua, meu querido. Amém. Boa noite, pessoal. Como já apresentado, meu nome é Samuel, contribuo ali na ABC2 Maceió e vou estar trazendo aqui o tema do conservadorismo. Vocês estão conseguindo ver? Já está aparecendo. Pronto. Então, o nome desse capítulo que o Koyzis dá é Conservadorismo, a história como fonte das normas. E o Koyzis, ele inicia o livro trazendo alguns problemas sobre a questão quanto ao conservadorismo em si. O Koyzis, no livro, ele vem discorrer
como o conservadorismo ele tem um problema de dificilmente ser encaixado como uma ideologia em si. Por quê? Porque devido ao conservadorismo ele não ter essa base completamente de ter um credo que comumente as ideologias têm, mas ela é mais vista como uma política de prudência, não como e não dogmática que rejeita visões ideológicas, certo? E devido a ela não ter um credo, essa ideologia acaba não sendo unificada, ou ela não é capaz de ser avaliada como postura doutrinária indefinificável. E esses são os principais problemas que o Coises vem tratar, que ele também vem citar alguns filósofos conservadores, que é difícil chamar o conservadorismo de uma ideologia. Porém, o Coises, ele, apesar de concordar em parte com esses filósofos, ele ainda vem trazer que acredita que o conservadorismo ainda pode ser visto como uma ideologia, mas uma ideologia que se apresenta de formas diferentes com as ideologias que ele mostra nos livros, no capítulo anteriores e seguintes do livro, certo? E o conservadorismo, pro Coises, ele atua muito como um parasita nas histórias de outras ideologias. O conservadorismo, ele acaba se infiltrando em outras ideologias e ele acaba tomando um caráter muito mutável. E devido a esse caráter mutável do conservadorismo, ele acaba sendo difícil realmente de ser identificável, de ser totalmente encaixado dentro de uma caixa e falar, olha, isso é ser um conservador. E o ponto que ele vem trazer também, que é comumente tratado com o conservadorismo, é uma hermenêutica da suspeita. Isto é, quando alguém vem trazer ideais conservadores, as pessoas logo tomam aquela visão como se fosse uma visão problemática, uma visão que pudesse trazer retrocesso. E devido a isso, isso acaba fazendo com que as vias conservadoras não sejam aceitas, assim, digamos, nos canais mainstreams, porque tem esse pé atrás, essa hermenêutica da suspeita, e eles acabam que não ouvindo. E o Coises vem ressaltar que é importante ouvir o conservadorismo, porque eles têm pontos positivos sendo tratados, certo? Então, como disse anteriormente, o conteúdo do conservadorismo é um pouco difícil de ser encaixado diretamente como uma ideologia, como o socialismo, o nacionalismo, o fascismo, o liberalismo, mas ele vai se adaptando de acordo com as ideologias. Certo. Sobre o credo conservador. O Coises ele vem apontar alguns pontos que ele vem trazer, que é comum nos pontos conservadores, como o conservadorismo ele se muda. Ele possui uma visão pessimista quanto aos empreendimentos humanos e como podem levar a caminhos caóticos. No conservadorismo há um reconhecimento ao arranjo social, político ou econômico atual, apontando que não é totalmente desprovido de pontos positivos. Se alguma reforma deve ser feita, deve ser de pequena escala, gradual e baseada na experiência passada. Há um apego àquilo que é conhecido, experimentado, ao que é passado pelas gerações, ou seja, há um apego a uma tradição. E o conservador é aquele que prefere a tradição em lugar da mudança, no contexto da humanidade humana, no contexto da comunidade humana em desenvolvimento. Então, esses pontos que eu quase vim trazer são pontos que, apesar de o conservador ele variar, ele se infiltrar em várias histórias de várias ideologias, esses são pontos que acabam sendo comuns do ponto de vista dos conservadores. E o que a gente quer dizer é que, por exemplo, um tema muito importante para o Coises, quanto à questão do conservadorismo, é realmente esse apego à tradição. E um exemplo de como o conservadorismo ele muda, ele se apega de forma parasitária em outras ideologias, é o fato de, por exemplo, existir a possibilidade de haver um liberal conservador, assim como existe a possibilidade de haver um socialista conservador, assim como existe a possibilidade de... É muito comum a gente ver isso, um exemplo, na Reforma Protestante, quando ambos os lados, tanto os protestantes quanto a Igreja Católica, estavam defendendo em si uma tradição, estavam tentando conservar uma tradição, costumes que haviam na época. O catolicismo vinha querendo conservar a tradição que vinha sido construída pela Igreja durante todos esses tempos, e os protestantes, os reformadores, eles vinham com o objetivo de retomar algo que na Igreja Primitiva, doutrinas da Igreja Primitiva que eram comuns e que, com o avançar dos tempos, isso foi mudado. Então, em ambos os casos, a gente consegue ver que, em visões opostas, há sim um apego
conservador de ambos os lados, porém, há uma questão de que ambos estão querendo defender uma tradição diferente. E esse é um dos pontos que o Coyes vem apontar como sendo um problema do conservadorismo. Porque o conservadorismo em si, ele não leva em o peso de haver uma multiplicidade temporal de tradições. Ou seja, as tradições elas vão mudando com o avançar do tempo, e aquela tradição que o conservador possa estar defendendo hoje, ela possivelmente não vai ser a mesma tradição que ele está tentando conservar, não é a mesma que ele está tentando, quando está pensando como era a tradição do tempo vigente. Ou seja, essa tradição ela foi mudando, à medida que tem um contato com o humano, que tem contato com o desenvolvimento humano, ela acaba sendo moldada e sendo mudada, e isso acaba que gerando um conflito, porque as pessoas podem, ambos conservadores podem estar tentando conservar uma mesma tradição, porém podem estar tentando conservar a mesma tradição, mas em pontos históricos diferentes. Então, elas vão diferenciar em si, certo? Os conservadores eles não concordam a respeito de quais tradições eles querem preservar, exatamente, mas para o conservadorismo, essa tradição, existe uma coisa muito importante, que é a existência de uma ordem moral perene e que a natureza humana é constante e as verdades morais são permanentes. Então, esse é um dos principais pontos do conservadorismo quanto ao apego à tradição. Saber que, olha, com a evolução que nós tivemos até hoje, com o avanço da humanidade, com o progresso que nós temos até hoje, certos pontos são bons, e são esses pontos que são bons que se vêm desenvolvendo ao redor da história que nós devemos nos apegar. E nós não podemos nos libertar deles, porque ele é confiável, ele é seguro. Nós sabemos, se nós seguimos essa visão, é isso que vai nos manter bem, é isso que vai nos manter seguros. Quanto ao conservadorismo e ao cristianismo, o Coyes ele vem apontar que muitos conservadores tendem a ser cristãos, e isso, obviamente, primeiro, por crerem que esses ensinos, o ensino do cristianismo, eles são verdadeiros, ou professam o cristianismo porque é parte do legado cultural do Ocidente. Ou seja, para o primeiro grupo, são pessoas que realmente são cristãos, são pessoas que acreditam na veracidade das Santas Escrituras, dos eventos que aconteceram, acreditam nos eventos bíblicos. E a segunda parte são pessoas que tendem a se apegar ao cristianismo porque é algo que tem sido passado pela sua tradição, tem sido passado pela sua cultura. E ele dá o peso para o cristianismo, do mesmo peso assim, e o Coyes vem dizer que o peso que ele traz ao cristianismo é o mesmo peso que ele vem trazer a tradição romana quanto à judicial e a tradição filosófica grega. Então, são bases que construíram o Ocidente, e o Coyes vem trazer que, para o segundo grupo, que são pessoas que professam o cristianismo simplesmente por estarem seguindo a tradição, eles acabam que defendendo o cristianismo como algo como um dos 3 pilares da civilização ocidental. No cristianismo, há uma preservação pelo entendimento que essa representa não somente a sabedoria das gerações passadas, mas a palavra de Deus revelada aos profetas e aos apóstolos. Então, essas são as partes importantes que o Coyes vem trazer quanto à questão do primeiro grupo, de como o cristianismo em si, ele tem uma preservação, ele tem em si um conservadorismo, e nós estamos sempre voltando e sempre tendo a base conhecida das palavras que foi passada pelos profetas e pelos apóstolos, e que foi relatada e chegou até nós relatada, e que nós tomamos como base para seguir a nossa vida cristã, certo? O cristão entende que o progresso e a conservação não excluem o outro. Esse é um ponto que vem divergir, é um ponto divergente que o Coyes vem trazer quanto à questão ao conservadorismo no seu sentido mais bruto, no seu sentido mais conservador em si, que é aquela pessoa que se apegou não à tradição, mas ao tradicionalismo. A.J. Van Runner afirma que o mandato cultural de Gênesis 1:28 possui um elemento conservador e progressista dinâmico. A.J. Van Runner, ele vem aqui dizer quanto uma diferença que alguns conservadores vão ter enquanto cristianismo, que é o fato de a visão conservadora no cristianismo é de que antes, no Éden, nós tínhamos um contato direto com Deus, um relacionamento perfeito, estávamos em um tempo de não termos pecado, não estávamos separados de Deus, e a correr da história, o conservador,
do ponto de vista cristão, ele tenta retornar aquele estado de perfeita comunhão com Deus, de estar livre acesso a Deus. Só que a divergência de o cristão que tem a noção de que não vai voltar ao Éden, porque essa conquista de num relacionamento totalmente direto com Deus, ele vem na Nova Jerusalém, e também o conservador, que tem a visão errada do cristianismo, que acredita que eles devem voltar ao Éden em si, ao ponto de como era o Éden. Então aceitam a visão de que estamos esperando uma forma diferente, que é conquistada através de Cristo, e que é nos garantida através na Nova Jerusalém. Pronto. Quanto à questão, os pontos principais do livro, quanto ao conservadorismo e ao Estado, o conservadorismo ele vem tratar quanto à questão do tradicionalismo, que respeita os costumes e instituições estabelecidas, um organicismo segundo o qual a sociedade é sujeita a um crescimento natural, um ceticismo diante das especulações teóricas e abstratas, e o conservadorismo ele não identifica o Estado com a sociedade, e nem tenta absorver a sociedade no Estado. Essa questão, quanto à tradição e o desenvolvimento do Estado, o apego do conservador às tradições, quanto à questão à evolução do Estado, é importante a gente ter uma separação bem grande. O conservador, ele realmente ele tem um medo e ele tem um pé atrás com o progresso. Mas isso não quer dizer que, na questão de vista do Estado, o conservador não aceite em nenhum momento o progresso. O que o conservador ele vem apontar é que as instituições que já estão estabelecidas e toda a tradição que se foi estabelecida com o decorrer do tempo no Estado, ela é mais segura do que um progresso que se for feito, que não se sabe o que vai acontecer no futuro. Então, para o conservador, ele tem um maior apego àquilo que já está vigente do que tentar algo novo. E se algo novo vem a ser tentado, isso tem que ser feito de forma controlada e de forma pequena, controlada e específica. E se, através da evolução daquele projeto, vê-se que se deu certo, aí sim expandir. Então, o conservador, em nenhum momento, ele acredita que não deve ter um progresso, não acredita que deve ter mudanças. Ele simplesmente acredita que essa mudança, esse progresso, ele tem que ser de forma totalmente controlada. Porque o progresso em si, o progresso pelo progresso, ele leva ao caos. Certo. Segundo Russell Kirk, citando Russell Kirk, o Coase vem trazer 10 pontos que são os principais pensamentos do conservador. O primeiro é a ordem moral e duradoura. O segundo é a convenção e continuidade dos costumes. O terceiro é respeito pelas coisas estabelecidas. O quarto, escolha bem pensada, que estuda as possíveis consequências a longo prazo. Princípio da variedade e complexidade criativas. O sexto, reconhecimento da imperfectibilidade humana. O sétimo, a relação entre propriedade privada e liberdade. O oitavo, a comunidade voluntária. Em nono, necessidade de se impor limites ao poder e às paixões. E em décimo, necessidade de conciliar permanência e mudança na sociedade. Então, a partir desses 10 pontos, o Coase ele vem trazer um relato que ocorreu no Canadá, de um exemplo de como seria um progresso conservador, do ponto de vista conservador. Foi se instalado um novo sistema médico em uma província do Canadá, e após, com o tempo, todas as províncias ficaram olhando para saber como é que se daria esse novo sistema de saúde lá. E depois de um tempo eles viram que começaram a dar certo, e daí eles começaram a implementar em outras províncias e depois no país todo. E esse é o ponto de vista do conservador. Não é que ele, em nenhum momento ele quer que não tenha progresso, não. Eles fizeram exatamente como fizeram no Canadá. Eles fizeram uma pequena província primeiro, viram como é que estava se instalando, viram como é que estava decorrendo, eles viram quais problemas aquilo poderia gerar, e depois que eles viram quais problemas, eles poderiam consertar quando fosse aplicar num todo. Certo? Quanto à questão, assim, conservadorismo e o Estado, é muito importante a gente ressaltar que o conservadorismo ele não possui nada intrínseco que é cristão. Apesar de muitos conservadores serem cristãos, isso não é exigido pela ideologia, certo? Então, como falado anteriormente e como exposto, realmente o conservadorismo vem trazer pontos bons quanto à questão a um apego à tradição, um apego de ter noção de que o progresso ele não pode ser feito de forma totalmente desordeira, ele tem que ser feito controlada para que não haja caos, para que não haja
algum problema no futuro que não saiba como controlar, mas em si, o conservadorismo ele não tem nada em cristão, porque devido ao conservadorismo possuir esse caráter mutatório e se apegar a diversas ideologias, e cada ideologia ter o seu lado conservador, então em si ele não tem nada que é cristão, mas tem coisas que se relacionam ao cristianismo sim, mas em si não é cristão. O outro problema que pode trazer é que o conservadorismo ele não oferece um significado da política ou local que esta ocupa legitimamente na criação de Deus, certo? Devido ao conservadorismo ele não trazer em si é, um, um, um sistema político, um sistema econômico, ele na verdade ele vai se apegar a outros sistemas e trazer o lado conservador, o lado de se apegar às tradições, os primórdios desses sistemas, dessas ideologias. E ele não apresenta como isso se relaciona com Deus. E isso é um problema que o Coises aponta contra a questão do conservadorismo. Então, essa parte de Sentindo do Espírito é uma coisa que a gente fez lá na ABC2 Maceió, desde a primeira apresentação, de que no primeiro capítulo introdutório, o Coises ele vem dizer que durante o decorrer do capítulo, que ele estava mostrando as ideologias, ele ia responder algumas perguntas. E não, essas perguntas não seriam em ordem, mas durante o capítulo ele ia responder 7 perguntas que relacionariam como aquela ideologia ela corroboraria ou discordaria da visão cristã que o Coises tem de como deveria ser uma organização estatal. E então, a primeira pergunta é: qual a base na criação de Deus? O conservadorismo ele se apega em dizer que existe uma verdade moral, existe essa verdade moral que é passada através das gerações, e essa verdade moral ela tem que ser preservada, ela tem que ser mantida, e não se deve desapegar a ela. A segunda pergunta é: quais facets da criação de Deus elas se concentraram corretamente, mesmo quando de fato as deificaram? E o conservadorismo ele entende que essa verdade moral é passada pelas gerações, e há uma deificação da verdade moral através da tradição. E essa pergunta ela vem responder contra a questão de que o Coises vem apontar que toda ideologia ela se torna um ídolo no nosso coração quando se apega. E esse é o ponto do conservadorismo. Ele vê algo que é real, algo que é colocado no nosso coração em Deus, contra a questão da verdade moral, mas essa verdade moral acaba se tornando um ídolo contra a questão da tradição. Há esse apego da tradição e se torna um ídolo no coração do conservador. Quais inconsistências têm conduzido a tensões internas dentro da própria ideologia? Então, como dito, tem uma dificuldade do conservadorismo porque não há uma concordância em que tradição eles querem preservar. O conservador, pode haver o conservador marxista, pode haver o conservador leniniano, marxista-leniniano, então vai ter muitas divergências dentro da própria ideologia que está sendo vigente ou dentro da própria tradição que se quer proteger, que se quer conservar. E também tem a questão de como os conservadores não entendem como essa tradição ela muda ao redor do tempo e como em algum momento devido a isso eles acabam não conversando, mesmo que dois conservadores querem conservar a mesma tradição, eles acabam não entendendo porque estão tratando da mesma tradição, mas em tempos diferentes. O que o conservadorismo ele vê como a fonte do mal, o progresso desenfreado, porque esse progresso ele vai levar a um caos que não se sabe como vai afetar no futuro, e devido a gente não saber como vai afetar no futuro, nós não vamos saber como controlá-lo. Onde ele encontra a fonte da salvação, nas preservações das tradições, certo? E de que forma enfoca o lugar que cabe por direito à política neste mundo criado por Deus. E, como dito, o conservadorismo ele falha nisso porque ele não oferece nenhuma resposta substancial devido à sua própria natureza. E é isso que eu tenho para apresentar. É realmente a apresentação um pouco mais rápida. E agora, aberto, como o senhor disse, para a gente conversar um pouco mais. Uma pergunta. Ô, meu amigo, legal. É uma boa ideia isso que vocês fizeram aí de sempre retornar aquelas questões, né? Que o Coises disse que ia abordar em cada uma das 5 ideologias, né? Legal, isso aí eu vou até pensar para os nossos próximos encontros. Cara, muito obrigado. Eu na verdade, primeiro, antes de
de focar assim no que você trouxe, eu queria, se você topar, né? Talvez até conhecer um pouco mais a realidade onde que você está inserido e como que o grupo percebe assim, né? Esse nosso meio. Ah, os jovens com que você está convivendo aí na BC2 ou na igreja, aqui veja, nós estamos conversando honestamente e obviamente não vamos fazer nenhum tipo de, como é que eu posso dizer, nenhum tipo de difamação de ninguém, de nenhuma igreja, não se trata disso, né? Se trata apenas da gente conversar sobre nossa realidade, né? Você percebe que, assim, dentro digamos, como é que eu posso dizer, dentro desse amplo espectro da denominação que você participa, você percebe que tendência está mais presente politicamente. O pessoal é mais conservador, o pessoal é mais socialista, o pessoal, enfim, como que você percebe assim a maioria dos colegas que você tem contato, Samuel? Ah, ótima pergunta. Então, acho que primeiro fazendo uma análise assim do meu estado, né? O meu estado ele é um estado muito pobre, é um dos estados mais pobres do Nordeste e a gente tem problema, a gente tem algo comum no Brasil, que é o contraste social. Então, é muito comum se você andar pela orla de Alagoas, tanto praia quanto lagoa, é muito comum você variar, assim, poucos de quilômetros, você variar de um IDH nível Brasília para um IDH nível África. Então, realmente, na mesma rodovia que você vai para um dos metros quadrados mais caros do Nordeste, aqui em Maceió, você também está indo para um local onde nem saneamento básico chega. Então, eu acredito que devido a isso, e também devido a nosso sistema industrial aqui em Maceió, ele não ser tão desenvolvido, realmente a gente se limita à indústria sucroalcooleira e também a petroquímica, devido à Braskem, que é aqui. Então, realmente, não se tem tanto abertura para o mercado, é um estado que ainda está em desenvolvimento, e também é muito comum que os nossos líderes políticos hoje, alguns são famílias que estão desde a época colonial no poder, então a maioria ainda acredito que tem uma visão muito social-democrata, de que eles têm a necessidade do Estado para crescer, eles têm a necessidade de uma dependência do Estado. Então, aqui ainda preserva a visão de que eu preciso fazer um concurso público, eu preciso arrumar uma vaga com um vereador que é do meu bairro. Então, realmente, eu ainda vejo essa visão social-democrata muito presente, tanto, assim, visão de universidade, com as pessoas que eu vivo, também na igreja. Então, ainda é muito comum o pessoal focar mais em ter uma dependência do Estado, seja de uma vaga arrumada, como algum assessor que você se encaixou em algum gabinete, ou simplesmente fazer concurso. Então, realmente eu vejo esse pessoal mais focada em uma dependência do Estado, uma visão mais social-democrata. É, no momento atual, a gente vê, trazendo agora uma discussão assim mais aplicada, né? A gente vê muitas forças em atuação no Brasil. Uma das forças justamente vem das diversas igrejas, né? É, existe, claro, um lado muito bom que é as igrejas terem alguma voz na sociedade, terem representação. Isso eu pessoalmente não acho isso ruim, né? Mas também quando tem episódios recentes como o do ministro da Educação e enfim, e veja, atualmente sou da igreja presbiteriana, nem de longe passa aqui fazer alguma, como é que eu posso dizer, manchar a imagem de ninguém, não se trata disso, né? Se trata de respeitar todas as pessoas. Mas nós temos várias forças da igreja atuando hoje em diversas frentes na política,
não tão mais unânimes, né? Algumas já começam a divergir em alguns aspectos. Então, ainda continuando nessa linha, porque eu acho que vai ser muito bom assim para os membros aqui do grupo. Nós temos um membro aqui que é militante, né? É militante, petista, tudo, e é um irmão muito querido, né? Acho que vai se interessar muito por esse conhecimento. Se você puder dizer assim, um, como que tem sido percebido, né? Novamente, sem a ótica de querer manchar a imagem de ninguém, não se trata disso, por favor. Mas como que vocês, o que vocês têm discutido, tanto a nível a partir do livro, né? Ou enfim, o que você percebe dessa participação dos cristãos nesse momento na nossa política? Como que o pessoal tem enxergado isso? Enfim, qual é a percepção de vocês assim? Então, a minha visão, que eu tenho percebido bastante, é que o livro do Coises é um livro que todo cristão, nesse momento, principalmente politizado que a gente vive hoje, deveria estar lendo. Porque é como eles vão ver que muitos dos ideais que eles estão tratando, que eles estão levando, como sendo, isso é o que Deus quer para a nação, aquela realidade que estão se mostrando realmente como ídolos, como representantes que se colocam hoje e têm usado muitas vezes a igreja como massa de manobra, simplesmente para fazer movimentação. E é realmente essa visão de que as pessoas têm tomado visões políticas e acabam se esquecendo que a palavra de Deus, o evangelho, ele não, o foco não é isso. Nosso foco é estar pregando o evangelho para que as pessoas sejam impactadas e que elas possam entregar-se a Cristo. E não fazer uma reforma social através de meios vigentes nossos. Mas quem tem que fazer isso é quando Cristo, quando vem fazer sua obra completa na Terra. Então, realmente, minha visão é essa de que os cristãos hoje acabam tendo essa visão errada de que eles escolhendo uma visão política, eles vão acabar trazendo a justiça social que a Bíblia prega, né? Não há mais judeu nem grego, não há mais homem e mulher, todos somos iguais diante de Deus por causa que Cristo morreu por nós. Mas isso é uma coisa que, ao meu ver, e seguindo a minha tradição, né? Minha tradição como assembleiano, isso é uma coisa que só é conquistada a partir da volta de Cristo. Então, realmente, estão se formando cada vez mais ídolos no coração de achar que uma visão política vai ser redentora, quando o único redentor é Cristo. Com certeza, que legal. É, Aparece muito por aí assim, ou nas mídias que vocês, os contatos que vocês têm na mídia, essa coisa assim, cristão que é cristão não vota na esquerda. E como é que vocês encaram isso? É bastante comum mesmo. É, assim, aqui, quanto visão da gente, que eu lembro de algumas conversas que a gente tem bastante, é, quanto à questão de que cristão não vota na esquerda, é mais quanto à questão de pessoas que adotam o marxismo. E o marxismo por si uma cosmovisão, uma ideologia que acaba batendo de frente com pontos de vista bíblico e batendo diretamente de frente, que acaba fazendo cisão entre uma visão cristã que realmente não tem como conciliar. Então, quanto a isso, é algo que a gente discute bastante, que a gente concorda, que realmente não há como você ser cristão e ser um marxista, acabar acolhendo essa visão mais essa cosmovisão e acolhendo essa ideologia, porque vai bater de frente com os seus princípios, com a ética cristã, com o comportamento cristão. Mas também tem essa visão de que a esquerda é maligna, a esquerda é o diabo, a esquerda ela vem trazer o mal, ela vem trazer aborto, ela vem trazer liberação de drogas, ela vem trazer a desconstrução da família. Então, na minha igreja é mais comum essa visão de que a esquerda ela é o demônio em si, ela vem construir tudo aquilo que a palavra vem dizer. Mas, assim, no meio da universidade, com os cristãos que eu conheço, realmente não voto na esquerda porque não sou marxista. Não tenho como agregar a cosmovisão marxista. Pelo que eu entendi, então, a, a, a parte que eles rejeitam não é. Quer dizer, ninguém está dizendo que
necessariamente a esquerda tem que ser tudo coisa do diabo, mas sim o que estão rejeitando é essa proximidade do marxismo no sentido do próprio ateísmo, né? Pelo que eu entendi, eu acho que é isso, né? Mas como o Coisas vem muito bem trazer, o marxismo em si ele vem trazer uma história redentora, de que a partir de que a gente faz a revolução, a gente alcança todo o bem possível, a gente alcança o bem final. E é realmente isso que a gente vem rejeitar. Principalmente é o que eu converso muito assim com os meus amigos da universidade. Eu faço parte do movimento cristão, que é a CRU, e lá a gente tem muito essa visão de que, olha, você quer ser esquerdista, ok, você apegue-se às causas sociais, é bom você fazer isso. Apegue-se às lutas pelos menos favorecidos, porque eles têm que ser ouvidos. Mas não se apegue nunca à visão redentora que essa ideologia vem trazer, porque o único redentor é Cristo. Com certeza, eu acho que isso é um dos grandes aspectos grandes méritos do livro do Cois, assim, que eu percebo, né? Eu já vi críticas, assim, de algumas pessoas até da ABC2, de algumas partes que eles não concordam com a abordagem do Coises, mas, assim, justamente esse aspecto dessas ideologias quererem propor uma escatologia e uma soteriologia, uma doutrina da salvação e uma doutrina da consumação das coisas, né? E as pessoas às vezes mergulham realmente de cabeça e aí se torna realmente não uma ideologia, mas uma idolatria, né? Voltando para Lagoas, é, aqui agora mais uma conversa à parte, né? Como que vocês estão vendo como o cenário do estado de vocês? Aqui descomprometidamente nós estamos falando enquanto pessoas a partir de dados, né, do que a gente vê, né? Santa Catarina, por exemplo, nosso estado aqui é bastante conservador, né? Nós temos a colonização muito alemã e italiana, bastante alemães e italianos, né? É um estado que votou maciçamente em Bolsonaro. Aqui eu não estou fazendo julgamento de valor, né? A gente tem respeito a Lula, a Bolsonaro, a Ciro, a Simone Tebet, a todos os candidatos, né? Mas realmente eles têm votaram maciçamente no Bolsonaro. Aqui, por exemplo, no meu município eu vejo muitas casas que tem a bandeira, a gente sabe que o pessoal tá em apoio, né? Essa é uma característica aqui. Alagoas, como que vocês têm percebido? Eu não vi nenhuma, como é que eu posso dizer, nenhuma pesquisa ainda. Eu vi da Bahia, se não me engano, hoje que saiu. Como que o Estado hoje está se comportando nesse meio polarizado? Assim, o que mais ou menos tem sido a perspectiva agora para essa eleição? É mais esquerda, é mais direita? Como é que está hoje a situação? Então, é uma coisa que até foi estudada e que eu converso muito com meu irmão ele é cientista político, ele faz mestrado de ciência política na UFPE, e é uma coisa que a gente conversa muito aqui em casa que durante a eleição de 2018, os grandes centros de Alagoas, que é Maceió e Arapiraca, eles realmente foram Bolsonaro. Os grandes centros eles foram Bolsonaro. Mas a maioria dos interiores votaram no PT. Na época era o Haddad. Mas uma coisa que foi observada é que os mesmos eleitores do Bolsonaro, aqui em Alagoas, do Bolsonaro, são os mesmos eleitores do Lula. Então, são pessoas com a mesma característica, porque ambos têm uma visão mais populista, só com um discurso diferente, mas ainda populista. Lula vem trazer a questão de eu vou trazer empregos, eu vou trazer uma reforma, eu vou trazer uma qualidade de vida. O Bolsonaro vem com um discurso mais eu vou trazer paz e segurança, eu vou fazer o Brasil grande novamente. Discurso mais nacionalista. Mas hoje, a minha visão é que realmente Maceió, assim, o Alagoas por inteiro, vai votar provavelmente no Lula. Porque é o mesmo público. Entendi. Mas legal, puxa, que você tem irmão aí também que está na área da política. Eu acho que esse diálogo sempre nossa, é muito, muito, muito frutífero, né? Ter uma pessoa da área assim para conversar sobre isso é muito bacana. É, pois nós vivemos esse momento aí. A minha outra questão
Na verdade, eu estou um pouco dando uma de curioso e aproveitando muito essa parceria, né? Nós estamos em lugares assim relativamente distantes. Eu imagino que, olha, daqui de Santa Catarina até aí deva dar uma boa pernada de um dia, alguma coisa, né? E são, claro, realidades diferentes. Aqui Rio do Sul não é tanto, mas, por exemplo, quando a gente pega o norte do estado e faz um triângulo até o litoral, pegando ali cidades como Joinville, Brusque, que é a cidade do sede da Havan, né? Pegando Blumenau, Florianópolis, que é a capital, aqui tem um IDH assim altíssimo, né? E depois aqui interessante que é um pouco semelhante ao que você está dizendo. No meio do estado corre uma faixa assim, com IDH muito baixo, assim, situações precárias que mais ou menos também corresponde às regiões de serra. Água que não nos falta, muito raro, às vezes até chove demais, né? A gente tem essa característica aqui. Ah, o meio evangélico em geral. A minha outra pergunta seria essa assim, como que você tem percebido hoje, qual que é o posicionamento, porque você disse que muitos talvez vão votar em Lula, né? O pessoal tá desiludido, como que tá a reação hoje, novamente dizendo, nós não estamos aqui para satanizar nenhum lado, né? Mas sim ter o respeito a a todas as correntes políticas, mas apenas constatar e dialogar politicamente como cristãos, né? Você percebe que houve muita desilusão com esse governo, ou o pessoal continua firme, o Estado mudou ou não mudou em relação a isso? Como é que você percebe os seus colegas, Samuel? É, quanto à questão à igreja, eu vejo assim, majoritariamente, na minha igreja, não teve, obviamente teve-se o abalo, de esperava-se outra coisa do governo, mas ainda, majoritariamente, as pessoas que votaram no governo atual continuam defendendo o governo atual, continuam esperando que o governo atual seja reeleito em 2020, esse ano, né, 2022. Mas acho que assim as camadas de idades mais o pessoal de acima de 40 anos realmente manteve-se mais firme quanto ao governo atual. O pessoal da minha idade, poucos votaram no governo atual e os que votaram, muitos poucos também acabaram continuaram apoiando o governo atual. Acho que a maioria provavelmente vote nulo caso tenha um segundo turno. Alagoas não é o estado É o estado do Collor? Do Collor, do Renan Calheiros, do Mendes de Lira. É, essas forças ainda são. As forças familiares ainda são atuantes no estado? Ainda tem poder? Com certeza. Na capital, nas regiões mais baixas, nas regiões de IDH mais baixo, eles ainda são a força, ainda são pessoas que atuam muito, mas assim, nas camadas de classe média alta, pessoas, de classe alta, eles perderam muita força. Assim, nessas camadas e dos grandes centros, também Maceió e Arapiraca, né, que são as principais cidades de Alagoas, acabaram perdendo força, mas nas regiões de interior ainda são famílias que são fortes. Você percebe assim, por exemplo, que na tua igreja, no teu círculo de amigos, as pessoas mantêm interesse pela política ou elas, em geral, assim, numa média, né, rejeitam? E aqui, novamente, né, nos cabe o respeito. Ninguém é obrigado a ser militante da política, a amar a política, né? Tanto é que tem o ditado, né? Política não se discute, mas enfim. Você percebe que o pessoal tá engajado nessa discussão, em sua maioria, ou há muita rejeição ainda? Aqui eu não estou falando digamos assim, da tua igreja, do teu núcleo, do teu templo específico, né? Mas do que você percebe desse meio, do que a igreja
A Assembleia é um centro, porque também a Assembleia tem várias, tem a Assembleia de Deus Madureira, tem, né, eu não sei como é que é em Maceió, mas imagino que também deva ter mais núcleos de Assembleia. Nesse núcleo, assim, em geral, assembleano, como é que você vê essa questão, assim? Eu vejo, assim, pessoal de idade mais avançada, pessoal de 40 anos para cima, 35 anos para cima, mais ligado em política. As pessoas da minha idade, nem tanto. A gente tá, a gente tá sofrendo bastante porque a nossa, até uma brincadeira, né? A nossa vez de ser adulto, tudo tá ficando caro. A gente não consegue aproveitar tantas coisas que a gente faria, de sair com os amigos, de as pessoas também que querem casar, realmente estão se complicando muito, porque 3 anos atrás você conseguia viver com um certo salário. Hoje não vai dar, porque a gente está passando também por alguns processos complicados aqui em Alagoas, que são as cheias e também a perca de alguns bairros devido ao afundamento que teve em alguns bairros aqui em Maceió. E devido a isso o mercado imobiliário subiu muito, né? Devido à grande procura de casas. E aí o mercado imobiliário sumiu muito. Também agora, novamente, as cheias que estão atingindo os bairros perto da lagoa. E novamente vai ter um acréscimo, né, no mercado. Então, o pessoal não está pensando nisso, tá mais pensando assim de eu tenho que correr atrás de meu, eu tenho que conseguir um trabalho, porque senão, se eu não conseguir, também a questão de se eu não conseguir começar a contribuir agora, eu vou me aposentar lá com 70 anos. Também eu vejo mais o pessoal da minha idade mais focado não em política, como talvez estivesse em 2018, mas hoje mais focado em eu tenho que conseguir o meu ganha-pão, eu tenho que conseguir como vou ganhar minha vida. É verdade. Bom, mas então seu irmão é muito mais velho que você, Samuel? 3 anos. Ah, pertinho. Vocês são um pouco uma exceção, assim, de pessoas que estão, assim, participando desse debate dentro da igreja, né? De política, hoje eu não entro tanto. Acho que já me engajei mais, hoje não tanto. Até mesmo por fase de vida. Hoje eu estou num muito momento assim de. Estou vivendo muito o que Deus está me chamando. E, assim, hoje, quanto à questão do evangelismo, faço parte da CRU, que é a Cruz Estudante Trabalhista para Cristo. Então, meu foco hoje é fazer minha pesquisa, melhorar o máximo, fazer o máximo na minha graduação, publicar o máximo possível para chegar na pós-graduação. E eu vivo praticamente na universidade, então é minha pesquisa e evangelismo, minha pesquisa, evangelismo, discipulado, essas coisas. Realmente não tenho participado tanto de política hoje. Ah, legal. Bom, quando você está empenhado no estudo e também no evangelho, isso tudo não deixa de ter um caráter social também muito, muito, muito forte, né? Aí já vou para. Eu vou indo, tá? A gente daqui a pouco talvez ainda vai para daqui a pouco o software aqui vai me apontar que eu tenho que me apressar e a gente vai abrir uma outra janela aí. Ah, isso se você tiver disponibilidade de continuar respondendo o perguntador chato aqui. Tenho sim, tenho sim. É, a minha questão é assim: a questão de trabalhos sociais dentro da igreja. Como que você vê que tipo de trabalho social é feito, é, que tipo de visão que você, os teus amigos têm sobre trabalho social, ou ele é só evangelístico, ou o evangelístico também tem algo de social, como é que você percebe, ah, porque isso tem diretamente a ver com a participação política da igreja também, né? Como é que você tem visto e como é que você tem sentido essa questão da igreja e sua missão social e evangelística, esse equilíbrio entre essas duas coisas, como é que você tem visto isso no seu meio aí, Samuel? Eu tenho visto bem forte, principalmente às situações que a gente tem vivido nos últimos 3 anos, né? Pandemia, o afundamento de alguns bairros e agora cheia. Então, as igrejas hoje, aqui de Maceió, de Alagoas em geral, elas têm realmente vivido cada vez mais questão do trabalho social devido à grande demanda do Estado, devido à grande demanda da cidade, da capital. Muitas pessoas perderam casas, estão perdendo casas até hoje, e também
algo que foi muito fortalecido e que a gente tem visto bastante. Eu trabalho com moradores de rua. Eu moro na principal da cidade e realmente nos últimos anos tem enchido as ruas têm realmente enchido. Eu moro próximo de das praças centrais aqui de Maceió, e antes você via dois, três moradores de rua ali, assim, no máximo. Hoje não se assusta se a gente passa por uma rua e, assim, debaixo de uma loja tem 10 pessoas dormindo na rua, tem 15 pessoas que estão ali. E eu tenho visto muito as igrejas dando esse apoio de sopão, de todo momento ali levando um hino para e toda vez que a pessoa tem dá um espaço pregar o evangelho, e também a questão de regalamento de roupas, de, de alimentações. Eu mesmo estou aqui umas 5 caixas de roupa para levar para a igreja para fazer doação. E então eu tenho visto assim trabalho bem forte das igrejas, principalmente devido à demanda que Marcel está tendo. Uhum. O Samuel, eu vou. Tá chegando aqui o final dessa primeira hora. Eu vou fechar agora essa, essa sala aqui. Vou abrir a segunda para a gente continuar a conversa, pode ser? Beleza, vamos lá. Opa. Beleza, estamos retornando aqui. Essa conversa muito bacana. Os dois colegas, um novo com cabelo e um velho sem cabelo, mas os dois têm Deus no nome, né? Samuel e Daniel, a partícula El significa Deus. Estamos aí conversando sobre a questão política. Muito bom esse papo. Eu fiquei um pouco curioso que você mencionou, até na biografia eu achei que estava digitado errado, tem a palavra CRU, cru, e você mencionou, cruz? O que é exatamente esse trabalho, Samuel? Certo. Eu faço parte da Cruzada Estudantil Trabalhista para Cristo. É um movimento que se iniciou em 1950 com Bill Bright lá na Califórnia. O propósito do movimento, assim, a frase decorada de toda pessoa que participa do movimento é: nós somos uma comunidade acolhedora apaixonada por conectar outras pessoas a Cristo. O ponto principal de quando o Bill Bright começou o movimento era que até que todas as pessoas em todos os campos estejam a um passo de conhecer Jesus. Todas as pessoas em todos os campos conheçam pelo menos uma pessoa cristã que possa falar de Cristo para ela. E aí a gente acredita que a nossa missão, o nosso estar na universidade, é o nosso campo missionário. A universidade não está lá simplesmente para conseguir o diploma. A gente está ali para viver a Cristo, pregar o evangelho, fazer discípulos e enviar essas pessoas para que vão para outras universidades. Ou na sua pós-graduação, ou num período de sanduíche, você esteja também na universidade que você for, pregando o evangelho, fazendo discípulos e enviando cada vez mais, até que todas as pessoas, em todas as universidades do mundo, estejam a um passo de conhecer Cristo. E a gente é um movimento que aqui em Maceió, a gente está há cerca de mais de 20 anos, e no mundo, a gente está em quase todos os países do mundo. Até mesmo naqueles países que é difícil acesso de cristão, mas graças a Deus a cruz também está lá. É cru, O senhor está com o microfone mutado. perdão. Cru, CRU, é isso? Isso, a gente reduz, né? Porque o nome é Cruzada Estudantil Trabalhista para Cristo. Mas a gente fala só Entendi, cru. entendi. De certa forma, é um movimento social, mas também de caráter evangelístico, no caso, né? É um movimento mais de caráter evangelístico. A gente acaba fazendo, certo, em alguns momentos a gente acaba fazendo realmente algumas ações sociais, mas o ponto sempre é estar evangelizando, é sempre a gente está impactando, em algum momento, todo momento a gente está procurando ferramentas que a gente possa estar falando de Cristo, seja na aula ou na fila do restaurante universitário. Mas ele é denominacional, no caso é da Assembleia ou é interdenominacional? É interdenominacional. A gente, a CRU ela tem sim um credo, eles têm uma declaração de fé, mas ela é internacional, não entra em questões assim de divergências teológicas, devido ao caráter internacional. É muito interessante. Bacana, não conhecia. Ah, voltando ao livro, o grupo de vocês finalizou já o texto. É, quais foram, assim, o que você percebeu que o livro trouxe
de bom para o grupo, para a tua vida, assim, essa visão específica do autor. Teve algo que foi. Agora estou já talvez dando um spoiler aqui, mas enfim, nosso grupo ainda vai trabalhar os outros temas, né? Mas o que você percebeu que essa discussão desse livro pôde acrescentar ao grupo e também a você especificamente? Por exemplo, para mim já tem algumas coisas que acrescentou, que depois eu vou compartilhar. Mas o que você percebeu assim para a tua vida e para o grupo? Acredito que primeiro, para o grupo, assim, para as pessoas que fizeram parte das reuniões, o confronto de que nenhuma das ideologias vigentes elas vão nos apontar para Cristo, porque em si elas levam a, um, a uma idolatria. Aquela ideologia ela vai levar a uma história de redenção que acaba desviando o nosso foco de Cristo. E eu acho que, para mim, acho que para todo mundo que ouviu, foi um impacto. E acho que para mim foi muito a questão de ver visões como liberalismo, conservadorismo, e ver como elas falham em. Porque antes eu acreditava que eram muito visões que conversavam com o cristianismo, mas o livro ele vem trazer exatamente as falhas e como isso se torna um ídolo no coração. Acho que essas são as visões principais que o livro traz para a gente e como a gente tem que realmente passar uma peneira. A gente tem que saber visualizar aquilo que é bom naquela ideologia, aquilo que a gente pode absorver, aquilo que não confronta com as escrituras e em nenhum momento acreditar que aquela ideologia é um método redentivo. Mas você acha que isso afastou as pessoas da política ou apenas permitiu que as pessoas tivessem um cuidado maior? Não sei em que sentido que você disse assim. Acredito que realmente cuidado maior. Acho que a gente acaba enxergando e consumindo os materiais daquela ideologia de forma diferente. Porque antes a gente, por exemplo, antes aceitava e tinha muito interesse em estudar mais sobre o liberalismo e conservadorismo, porque acreditava que realmente aquilo ali era o que mais se aproximava e que a gente podia ter de ponto de vista cristão. Hoje eu consigo ver que não é bem assim. Nenhuma dessas em si, elas por si mesmas, vão se aproximar do cristianismo porque elas oferecem uma visão redentiva diferente. Então, realmente, para mim, foi muita questão de, ok, eu vou ler, eu vou me aprofundar mais, mas eu tenho uma ótica diferente, eu preciso ter uma ótica diferente quanto à questão dessas ideologias. Entendi. Sabe, para mim também, eu vou contar agora um pouco de mim aqui, né? Eu tô na geração em que você falou que passou dos 40, né? Mas opa, é, eu já fui mais influenciado pela esquerda, né? Fui, sim, influenciado mais pelo marxismo. Algumas coisas que eu passei na vida me fizeram, digamos, sair um pouco, vir um pouquinho mais pro meio. E algumas leituras que eu andei fazendo, e essa do Coises acho que vem coroar esse processo também, da mesma forma como você, não me fizeram pensar assim, eu agora não vou mais dar bola para política. Não, eu acho que a fé ela está inserida em todas as dimensões, né? Eu preciso ser cristão em todos os ambientes. Se eu virar um vereador, ou mesmo na hora do voto, ou na hora enfim, conversar sobre política, eu também sou um cristão ali também. Eu tenho que. A, a organização do mundo, né, através da política, faz parte do mandato cultural de Deus, né? No Gênesis a gente vê como ele vai instituindo as coisas e as hierarquias e é, Adão é chamado a nomear as coisas e a estar ali como a imagem de Deus, né? Essa ideia de imagem de Deus também carrega, alguns dizem, né, alguns estudiosos, é, por exemplo, quando Roma queria deixar num lugar uma representação do governo, colocavam lá uma estátua, uma imagem, uma coisa assim. Isso ali representava também que o imperador estava ali. Então, de certa forma, o homem é esse cogestor ao lado, digamos, representando Deus a,
em face do cosmos, de toda a criação, né? A gente tem essa tarefa de estar gerindo esse mundo também. Nem sempre faz de uma forma boa, mas enfim. Eu também não imaginei que simplesmente eu teria que abandonar a leitura do conservadorismo, ou seja, do Marx. Ler o Capital do Marx eu acho que é uma coisa difícil, porque é um livro bem complicadinho, mas importante a gente se apropriar. Mas realmente eu posso dizer que também para mim tem me ajudado a fazer a calibragem disso tudo, o equilíbrio disso tudo, a ter. Então, se vem alguém e diz assim, como eu ainda acabei de ver hoje no Facebook, cristão não pode ser de esquerda. Aí eu fico pensando, bom, o cristão ele pode a princípio ser, votar e defender qualquer ideologia com aquilo, desde que com aquilo que não fere aos princípios da fé cristã, né? Existem coisas no marxismo que eu acho que são bacanas, quando ele pensa na questão social, em como funciona o capitalismo, as análises e tal, continua válido para mim. Agora, realmente, daquilo que o pessoal dizia, que ia vir a fase do socialismo, depois a fase do comunismo, e no fim iria abolir as classes sociais, não ia mais ter classe social. E aí os seres humanos, portanto, viveriam felizes para sempre, né? Essa narrativa realmente esse livro como esse livro do Coises, né? Livros como esse ajudam a gente a ver que não dá para se fiar nesse tipo de discurso de que um empreendimento humano vai trazer a felicidade, a convivência pacífica dos povos e das nações, né? Mas claro, a gente tem que continuar participando, continuar opinando, a igreja tem que continuar opinando e participando. Eu, pessoalmente, li um livro muito bacana há um tempo atrás que me ajudou muito, que é do Leslie Neil Begin, O Evangelho numa Sociedade Pluralista. Muito bacana também. Ele faz uma crítica a essa questão da visão marxista, oprimido e opressor. Né? Você deve conhecer também essa linguagem. E ele fala muito assim, tá, mas esse negócio de oprimido e opressor tem que ter um cuidado. Porque veja, o oprimido, ele chega em casa, pode ser um opressor. O cara que ele. Eu vi isso num trabalho, um dos trabalhos que eu tive na vida, a pessoa era sindicalizada, marxista, esquerda, buscava a justiça e tal, mas reclamava do preço que a diarista cobrava. Quer dizer, tá, você busca a igualdade de classes, busca o seu, mas e o dele, o da outra pessoa? Então você se julga um oprimido, mas você também pode, em algum momento, virar um opressor, né? Então me ajudou demais. Esse livro do Coises, assim, eu posso dizer que, nesse sentido, exatamente que você colocou. Não se trata de dizer agora que não vou mais envolver com política, mas se trata sim de cuidar com todas as ideologias, né, e com as formas sutis que elas nos levam à idolatria. Essa penso que tem sido uma das dos grandes méritos do livro, uma das grandes conquistas. Agora sim, voltando às tuas percepções, né? Quando a gente pensa num capítulo específico sobre conservadorismo, o conservadorismo cresce no teu meio? Qual é a tua percepção de grupo, assim? Porque eu já falei, né? Aqui em Santa Catarina, eu me julgo mais ou menos, assim. Eu acho que eu sou conservador em algumas áreas, sim. Em outras nem tanto. O Estado em si é bastante conservador, né? Eu não estou aqui necessariamente dizer que isso é negativo ou positivo, mas é um fato, né? Como que você vê atualmente a presença do conservadorismo? E, bom, outra pergunta eu faço depois. Vamos lá. Então, como eu disse, eu vejo bem forte mesmo. É muito difícil você tentar tomar novas, por exemplo, atitudes de progresso aqui. É muito
é muito difícil você, por exemplo, tomando, por exemplo, como conflito de gerações. É muito difícil para os meus amigos chegar para os pais e falar: pai, eu quero fazer jornalismo. Ah, meu filho, mas isso é um curso que é difícil abrir vaga para concurso, é um curso que é muito difícil você arrumar emprego, porque você tem poucas emissoras aqui. Então, aqui em Maceió predomina muito a questão de ou você faz engenharia, ou você faz direito, ou você faz medicina. Ou você pode até fazer uma engenharia química, por causa das grandes indústrias petroquímica e sucroalcooleira do estado. Mas vejo muito essa questão conservadorismo em tanto apego a costumes, no Nordeste em si é uma região assim muito apegada à questão dos costumes, é uma região que é muito apegada ao cristianismo, tanto a questão quanto evangélicos quanto católicos. Realmente é uma região que tem muito esse apego ainda, e acredito também tanto conservador, tanto essa questão, quanto também como eu disse antes, essa dependência de que eu preciso arrumar uma vaga no Estado, porque o Estado é a única forma de me dar segurança para que eu possa crescer na vida. Então, eu vejo muito isso, principalmente essa questão de conflito de gerações. Eu, por exemplo, meus pais, quando eu fiz o Enem, eu só fui dizer 3 meses depois para meus pais que eu estava fazendo Química, porque na época eu tinha nota para passar em Direito, entendeu? E meu pai cursou Direito por um tempo, se apaixonou pela área, não deu para terminar o curso devido às atividades, mas minha mãe, eu sempre fui muito bom assim em questão de matemática, de cálculo, me apaixonei também por cálculo na graduação, mas minha mãe, ela queria que eu fizesse engenharia, então eu realmente tive essa questão, eu sofri também com essa questão do conflito de gerações, porque até hoje a mãe fala: meu filho, você tem que fazer o concurso. Eu falo: mãe, eu nem sei o que eu vou fazer com o meu curso, estou fazendo meu curso porque eu gosto, mas eu não sei o que eu vou fazer ainda, eu sei que eu quero ir para pós-graduação. Então, realmente, vejo esse conservadorismo ferrenho de eu tenho que utilizar uma via que o Estado me dá para que eu possa ter uma segurança na vida. Eu tenho que segurar nas políticas públicas do Estado, porque elas são as políticas que vão me dar segurança. Então, eu vejo muito isso ainda. A gente vê várias questões, eu acho que o Coises também coloca isso volta e meia no livro, né? As ideias inovadoras a respeito de questões de gênero e questões vinculadas a essa, né? De vez em quando aparece, pelo menos na leitura que eu fiz até agora, e eu lembro de que em alguns momentos ele fala sobre aborto, porque na verdade o aborto tem sido uma questão que de certa forma fere valores mais conservadores, né? Parece que, não sei se foi Argentina, agora foi legalizado. Eu acho que nesse capítulo ele fala disso também em algum momento. Eu estava lendo hoje, mas acho que fala. Como que o grupo discutiu, se chegou a discutir essa questão do aborto, como é que você tem visto a questão entre os jovens, entre, assim, do teu grupo de participação na igreja, assim, como é que eles estão enfrentando essa questão? A divisão ou tende mais para uma posição conservadora? É, assim, eu não vejo divisão no meu grupo, assim, as pessoas que eu caminho na minha igreja, e devido a fazer parte da CRU, que é um movimento internacional, pessoas de outra igreja também, eu vejo que não há divisão, um consenso claro de que não dá para conviver, não dá para aceitar a atitude do aborto. Realmente são pessoas que, assim, no meio cristão, totalmente contra. Não um dos pontos que, assim, que eu vejo que realmente não há diálogo. Quando alguém chega e fala: sou pro aborto, não, você tá errado, amigo, a gente não pode ser a favor disso, é assassinato. Obviamente, na universidade é uma coisa totalmente diferente, mas em público em geral, majoritariamente as pessoas aqui tendem a ser contra, devido ao apego muito à tradição católica, ou também, se você não é cristão, alguém da sua família é. Alguém foi da igreja, ou realmente vem da sua família católica praticante, entendeu? Então, realmente tem que ter esse apego quanto à questão do aborto. E não vejo espaço também para ser difundido, porque até assim, até mesmo entre os jovens da igreja uma coisa que é muito suprimida, é uma coisa que não dá para conciliar com a nossa cosmovisão.
mas eu imagino que aborto deva ser também um problema aí porque Maceió é relativamente grande, Samuel. É uma pequena grande cidade. A gente tá aí com 1.100.000 de habitantes, 1.200.000. Eu imagino que daí essa questão do aborto também deva acabar tendo muito na cidade, né? Tem, porque é um dos problemas, assim, Maceió, devido aos problemas do Rio de Janeiro, Maceió se tornou a principal cidade preferida pelos estrangeiros para vir. Então, é muito comum a gente ter argentino na época alta, argentino, francês. Então, realmente, é muito comum a gente ter estrangeiros. E, em alguns momentos, acaba sendo explorado muito turismo sexual infantil aqui na cidade. Então, realmente, em algum momento, não é tão falado pela mídia, mas ocorre bastante essa questão do aborto legal. De alguns centros de aborto é utilizado por essas meninas e também também a questão social, né? É muito comum as pessoas, os jovens iniciarem sua vida sexual aí pelos 15, 16 anos, que é a época do ensino médio. Então, realmente, é um problema e é algo que a gente enfrenta, assim, com a questão social por inteiro. Bom, eu vou fazer a última pergunta que eu estou também curioso aqui, porque num dos capítulos, eu não sei se é o primeiro, o Coises menciona as tais das pautas identitárias, né? Se não me falha a memória, é no primeiro. E na verdade hoje, quando a gente pensa nessa nossa eleição que está ocorrendo, que vai ocorrer esse ano, essas pautas identitárias estão na ordem do dia, né? Seja a questão do racismo, seja a questão do machismo, da exploração da mulher, seja a questão LGBTQIA+, e tal. É, novamente a pergunta, né? Como é que o grupo, porque eu tô sempre pensando, né, que o grupo já passou por essa a discussão sobre o livro, né? E que debates teve, como é que foi encarada essa questão assim mais em relação a todas essas questões de gênero, assim, como é que a partir do livro, se essa discussão surgiu ou não surgiu, o que o grupo pensou assim? Então, eu não me recordo de ter surgido quanto a questão das pautas identitárias. Mas, assim, eu tenho a minha visão, né? Eu tenho a minha experiência. Eu me declaro negro. Eu morei por um tempo fora do Nordeste. Então, quando eu morei fora, eu dei de cara com a primeira vez com racismo e xenofobia. Então, realmente era algo que pesava muito no meu coração, até a minha conversão. Quando eu me converti, foi algo que, nem da Bíblia, entendi como isso não importa diante de Cristo, não importa diante da graça. Então, a minha experiência, quanto a questão da minha experiência, eu não lembro dos debates do grupo, é assim, eu me converti antes de entrar na universidade. Então, eu imaginava muito quando eu entrasse na universidade, eu ia participar mais desses movimentos. Mas acabei que, assim, me afastando devido a ser ambientes aqui na UFAL que são hostis à nossa fé e também a entender que não preciso. Obviamente, são lutas que são necessárias, porque há, há pessoas sofrendo com isso, eu sofro com isso diariamente, mas eu acredito que não é algo que eu devo lutar da forma como os movimentos hoje lutam. Eu acredito que é dessa forma que a gente vai conseguir a diferença. E tem, eu não lembro, eu não me recordo alguma pessoa do grupo hoje que faça parte de algum movimento identitário. Pois é. Sabe que questão delicada, né? Que eu tinha um colega aqui que ele confessou, mas claro, foi nesse sentido mesmo de confessar, que ele tinha um certo receio de apertar a mão de um haitiano, por exemplo, né? Então ainda bem que ele colocava isso não como uma coisa boa, né? Mas a gente, inclusive aqui no sul tem
células neonazistas, infelizmente, também aqui, que é um absurdo, né? Mas são coisas que ainda estão por aí. Com certeza por isso que ah, essa discussão toda, né, a discussão que o livro traz e como se posicionar diante de tudo, com certeza sempre é muito importante. É, eu imagino que o sentimento, sei lá, eu tenho filhos, né? Então, quando eu vejo alguma atitude que fala mal, ou fala da geração mimimi, ou não sei o que, ou fala mal. Eu fico um pouco assim, eu sinto essa dor, né? Então eu imagino que todo afrodescendente, quando vê ou quando passa por uma situação, a dor deve ser semelhante, né? E, e essa luta é cristã, né? Martin Luther King Jr. era um negro, era pastor, e a gente sabe que muitos dos valores, os direitos humanos vieram justamente tinham uma base, no fundo, relativa aos 10 mandamentos, relativa aos valores cristãos, né? Cara, muito legal. Puxa, eu praticamente fiz uma entrevista aqui, né? Mas foi legal. Foi muito bom. Gostei. Foi muito bom a gente poder conhecer um pouco essa realidade de vocês aí. Espero que a gente tenha mais parcerias aí. O Ed sempre foi muito solícito aí com tudo. Realmente desejo assim que Deus abençoe a tua faculdade, esse ministério legal aí que você participa, cru. Vou tentar conhecer. Deus abençoe a caminhada do grupo de vocês aí, dos nossos grupos da BC2, né? Tá certo? De repente, se você quiser ainda colocar algumas últimas palavras aí, fica à vontade, Samuel. Não, não, acho que a conversa que a gente teve explorou muito bem isso. Agradecer a oportunidade, é sempre muito bom. Agradeço muito. Realmente a pandemia trouxe muitos problemas, trouxe muitas dores pra gente, mas foi uma coisa que a gente descobriu que foi online. A gente conseguiu se aproximar de muitos grupos que, por exemplo, o senhor do lado do país, a gente consegue fazer esse intercâmbio, a gente consegue fazer essa conversa, que é muito rica. E a gente acaba conhecendo nosso país cada vez mais, que é um país continental, né? E vendo como a BC2 está crescendo me deixa muito feliz. Porque eu, graças a Deus, hoje eu posso dizer que eu sou um cientista e é uma das coisas que a gente tem que divulgar mais. Porque ainda tem-se muita visão de que há conflito em fé e ciência. Com certeza. Não, a BC2 eu sempre digo, é um labri intelectual, né? É um lugar onde é que a gente encontra abrigo, pode conversar, ou pode colocar opiniões que às vezes são divergentes, um é mais marxista, outro é mais liberal, tal, mas a gente sempre tem o respeito, pelo menos é o que eu tenho sempre tentado colocar aqui no nosso grupo, né, que a gente pode colocar as opiniões, mas a gente acaba se enriquecendo, né? Gente, como estávamos hoje só em dois, né? Então foi mais breve o encontro, né, porque as perguntas ficam mais direcionadas, mas foi muito bacana, foi muito bom conversar com o Samuel, ouvir dele aí a experiência. Agradeço demais ao grupo aí do Ed, de Maceió. E Deus abençoe vocês aí. Espero que também esse conteúdo aqui possa ser uma bênção para os irmãos aqui daqui. Valeu, meu irmão. Um abraço. Nos falamos. Valeu. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.